Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Iremos falar um pouco sobre a história do Novo Pensamento. O Novo Pensamento teve suas raízes no movimento de espiritualismo que ganhou força nos Estados Unidos no século XIX. O espiritualismo era uma corrente que acreditava na comunicação com espíritos e na existência de uma realidade além do mundo material. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras ideias que dariam origem ao novo pensamento. Um dos principais nomes associados ao novo pensamento é Phineas Kimby, um curandeiro e filósofo que desenvolveu um sistema de cura baseado em princípios mentais. Kimby acreditava que as doenças eram causadas por crenças errôneas através da mudança de pensamento. Suas ideias influenciaram diversos pensadores que viriam a ser importantes no movimento do novo pensamento. A história do movimento do novo pensamento, dar-se praticamente em 2019, recebeu uma declaração padrão de um homem chamado Richard Strasser. A história do movimento do pensamento, do novo pensamento, é uma história complexa, que tenta misturar espiritualismo com esse tipo de coisa, E na enciclopédia da religião, nós vemos aqui editado por Fermi, na página 533 e também na página 128, comenta alguma coisa sobre essa questão. Então eles dizem o seguinte: como era a verdade para a ciência cristã, o novo pensamento se desenvolveu a partir de um sistema de cura de um homem chamado Phineas Kimby. Mas não foi de forma alguma a única consequência do trabalho daquela pessoa. Para com Bryden, eles comentam o seguinte: Kimby não criou nenhuma organização religiosa, mas sim uma unidade de pensamento. Os indivíduos que se beneficiaram adotaram seus métodos por sua vez e passaram para outros, para que o processo continuasse. O resultado foi que se desenvolveram muitos pequenos grupos sobre nomes diferentes, como ciência divina, unidade, cristianismo prático, coisas desse gênero. Lá na frente, nós vemos que o novo pensamento influenciou pastores que trouxeram esse tipo de pensamento herético para dentro das igrejas cristãs. E depois, mais tarde, veio surgir a confissão positiva, junto com a teologia da prosperidade, que afetaram tão grandemente as igrejas cristãs. Tá? Muitos desses movimentos fazem parte de uma aliança internacional do novo pensamento, formada em 1914. Ainda em si, a influência geral, muitas vezes não rotulada de novo pensamento, impactou os Estados Unidos da América. Fundamentalmente, o novo pensamento é, na verdade, um panteísmo modificado. As religiões orientais, a teosofia, a ciência cristã, tendem a identificar metafisicamente o indivíduo como um todo. O novo pensamento está satisfeito em identificar eticamente o indivíduo como um todo. Observe, por exemplo, o individualismo vibrante na definição de Strasser. Nós podemos ver isso, o seguinte, que ele diz o seguinte: o novo pensamento é uma filosofia prática da vida interior em relação à saúde, felicidade, bem-estar social e sucesso, certo? Então isso é realmente o que veio a influenciar as igrejas cristãs de uma maneira errônea, herética, apóstata, porque esse não é o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo, mas homens foram influenciados por esse novo pensamento, tá? Então, temos aqui também I.W. Houghton, que escreveu In Tune Infinite, ou seja, em sintonia com o infinito,
que foi reimpresso por 50 anos esse livro e vendeu 1 milhão de cópias. E cai praticamente, momentaneamente, no panteísmo completo. Nós vemos aqui, em essência, diz ele, a vida de Deus e a vida do homem são idênticas às mesmas. E assim, não só uma, mas eles não diferem em essência. Em quantidade, eles diferem em grau. Mais tarde, ele diz, a vida é o único princípio eterno do universo, assim sempre continua, mesmo que a forma da agência através da qual se manifesta seja alterada. Mas essas declarações devem ter sido um mero lapso, porque no prefácio do seu livro ele enfatiza a individualidade do homem. Ele diz o seguinte: quando percebemos que somos todos receptores e manifestações da vida única, estabeleceremos as bases e construiremos as estruturas do mundo único. E apreciaremos que que somos todos irmãos, o fato de que este velho mundo tem sido tão tristemente necessitado. Embora a reação do novo pensamento não seja tão completa quanto na questão da ciência cristã, ainda assim é uma reação que um autor, chamado Bog, diz até sobre o calvinismo. O paradoxo aparente é resolvido quando observamos que a transição foi da divindade calvinista para a fé em Deus como Pai imanente, amoroso, orientador, imediato, acessível e no sentido tão íntimo quanto o de nossa própria autoconsciência. Então nós temos aqui declarações desse pessoal, do Novo Pensamento. E ele diz também o seguinte, que claramente a diferença é a mesma diferença que se encontra em Deus e em homem. Apenas uma diferença de grau, é a mesma oposição básica da palavra de Deus. Os reis da terra se colocam e os governadores tomam conselho juntos com o Senhor e seu ungido. Já na ciência cristã, primeiro vem Mary Baker Eddy e dela, o panteísmo do Novo Pensamento. Primeiro vem o panteísmo modificado e depois Mary Baker Eddy, ou seja, os Emersons, os Shanes, os Drassers, os Fockers. O Novo Pensamento rejeita a doutrina cristã, a doutrina de Cristo. Este evangelho envolveu a ideia de que o cristianismo não é uma pessoa no sentido de que os crentes ortodoxos associam o Filho ao Pai na Trindade. A ideia principal era que o cristianismo era a sabedoria divina ensinada e exemplificada pela personalidade histórica de Jesus de Nazaré, a quem começamos a entender verdadeiramente quando fazemos essa discriminação. Então, o Novo Pensamento rejeita, assim como as seitas, a maioria das seitas, a doutrina bíblica da Trindade. Portanto, eles não podem conhecer a Deus. João 17,3. É necessário que conheça Deus como Ele é. Mas o Novo Pensamento não entende dessa forma. O verdadeiro Cristo é apenas um princípio, não uma pessoa, para o Novo Pensamento. Eles dizem assim: temos a figura da videira como símbolo de toda a vida, efetiva em um serviço discipulado. Preceitos de amor apresentados aos discípulos de um ideal. Então, como já sugerido, o ensinamento do Novo Pensamento sobre o homem se encontra também em outro erro, diante das Escrituras Sagradas. Qual é? Dizer que o homem não tem pecado. O ensinamento do Novo Pensamento diz que o homem está sem pecado, que está fundido na divindade. Esse é o pensamento do Novo Pensamento. Então, são muitas distorções que uma pessoa que não conhece as Escrituras Sagradas vai entrar de cabeça, porque ele não conhece. De acordo com a declaração de Sittenborg sobre esse relacionamento vital, há um fluido na alma de cada um de nós o tempo todo, em todos os momentos. Caso contrário, não poderíamos existir e não sobreviveríamos. Um influxo que não apenas nos sustenta, mas nos protege, nos guia, impedindo o homem por uma força muito forte de influências que tendem a uma lesão.
Então, quão importante a gente observar que o novo pensamento é essa noção de suas grandes consequências para o homem, e grandes livros, né, volumosos foram feitos sobre por pessoas que defendiam o novo pensamento. Inclusive um livro chamado Paz, né, um outro livro chamado Every Man a King, né, e outros. Então a salvação do homem consiste em descobrir, segundo um novo pensamento, em se tornar consciente da sua presença interior. Então Jesus, que diz que ele é o único caminho que conduz o homem a Deus, já não tem valor para esta heresia chamada novo pensamento, né? A salvação do homem consiste em descobrir e se tornar consciente de sua presença interior. Este não é o Atman hindu, ou a percepção de que a alma e Deus são idênticos, mas sim uma obtenção em sintonia com o infinito. Entrar mais profundamente no eu de alguém e encontrar a sua mente interior, a posse inestimável, a consciência da presença interna, por estar no santuário do Espírito, onde uma luz superior está brilhando. Então a realização desta salvação através da consciência da presença divina interior exige arrependimento e fé, né? Então, na verdade, o homem, se ele tiver arrependimento e fé em Cristo, ele poderá obter a salvação. E é certa a salvação em Cristo. Porém, eles tiram tudo isso, dizendo que o homem não é pecador, e coisas desse gênero. Mas o Catecismo de Westminster, ele diz: uma graça salvadora em que um pecador, a partir de um verdadeiro sentido do seu pecado e apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, se volta com tristeza e ódio ao seu pecado para Deus em pleno propósito e esforço depois dessa nova obediência. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e descansamos sobre ele apenas para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Mas a autoridade padrão do novo pensamento, temos a seguinte definição: se arrepender, ou seja, virar ou se afastar de nossos desejos problemáticos em busca de seus opostos mais adivinhos, é um passo. Avançar apenas de todos os desânimos e conflitos, e o outro é geralmente muito mais difícil. Então a salvação no novo pensamento é verdadeiramente enganosa e abrangente. O perdão dos pecados é o mínimo que todo ser humano pode obter se for para Cristo. Tá? Existe sim os pecados, são uma grande realidade. Mas para o novo pensamento, nós temos aí uma desvirtuação, né, do deslumbrar da verdade das Escrituras. Então, as pessoas não gostam de ter as suas doenças conectadas a uma vida como um todo. Eles aprovam a separação artificial de que os cristãos fizeram por séculos entre o pecado e a doença, diante do fato de que Jesus identificou os dois e procurou estabelecer a saúde espiritual e a integridade das pessoas. Dizer, no entanto, que todas as doenças correspondem a estados espirituais, conforme diz o novo pensamento, né, é realmente um grande engodo, um grande engano. Né? A doença em si não é uma escravidão que a pessoa precisa se libertar muitas vezes. É algo que desejamos, mas não quer dizer que é a libertação da sua alma. Ok? A questão também de não ter prosperidade também não quer dizer que você não é uma pessoa bem-sucedida espiritualmente. Então, existe a diversidade, a Bíblia diz, para com os justos. O salmista simplesmente não conhecia o novo pensamento, mas falava que aquele que está em Cristo haverá prosperidade, mas não está falando de uma prosperidade material, mas espiritual. Então, um grande engano desta mentalidade, ela se espalha por todos os lugares do planeta. Hoje tem menos forças, mas com outras roupagens, né? E realmente é algo extremamente danoso. Existe muitos livros ainda sendo vendidos e as pessoas não sabem que é do novo pensamento, como por exemplo de Napoleon Hill, né? Então você tem aí livros
dessas pessoas e de outros que são envolvidos com esse falso engano, mas que estão sendo vendidos em malls, em shoppings, em todos os lugares por aí. Que Deus possa nos guardar e sabermos que em Jesus substanciam todos os anelos de nossa alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Fique na paz, Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.